teatreiros, estamos começando aqui a quinta aula, segunda parte. Eu sou o instrutor Jonathan e estou com vocês nessa jornada. From your nose, yeah. Remember what you had a dream about. Down the shout, down the shout, down the shout, down the shout, yeah. You don't know, I think Bom, pessoal, então assim, na videoaula passada, eu acabei tendo que encerrar num ponto ali, por causa de um probleminha técnico, até mesmo em relação à câmera, que ela parou de funcionar, e aí eu editei o vídeo e ficou meio cortado o final. Eu estava falando sobre o teatro na Idade Média, né? E aí eu estava comentando sobre o quão a igreja ela, né, influenciava a vida das pessoas daquela época, a atitude né? Então vamos pensar assim, a atitude daquela plateia, a atitude daquele público em relação ao teatro era muito influenciada pela igreja. E, enfim, era um momento que a igreja impunha muito medo, né? O respeito através do medo. Então, ela, como eu mencionei no vídeo anterior, tinha a questão de muita perseguição. E até mesmo houve uma época em que soldados, a igreja tinha soldados para fazer missões, né, em nome dela. Então, esses soldados podiam matar em nome de Deus. Enfim, mas mais para o final da Idade Média, bem mais para o final da Idade Média, nós vamos ter um momento aí que a igreja perde bastante a sua força, né, e as pessoas começam a ganhar mais liberdade nas ruas. Esses atores que estão na rua começam a transformar o teatro religioso em um teatro não religioso. O teatro não religioso que eu aqui me refiro os atores começaram a pegar personagens mais comuns do cotidiano, né? Pessoas, representações, enfim, diversas assim, né? De personagens que compõem, né? De forma avulsa, né? A sociedade, e deixaram um pouco de lado temas religiosos que eram muito impostos pela igreja. Então, assim, nesse momento que a igreja perdeu a força, os atores começaram a brincar muito, eles se inspiraram lá, acho que basicamente num teatro mais estereotipado, mais para comédia, para o lazer do público, para as pessoas se divertirem. Esse teatro mais estereotipado, numa forma de comédia, é considerado um dos gêneros mais rudimentares, mas muito popular e muito eficiente também no seu alcance, né? Esse gênero se chama farsa. Então a farsa surge bem aí nesse momento da Idade Média, e se parar para pensar, né, quando nós estamos assistindo programas de televisão, muitas vezes que tem a comédia, né, a comédia ali, alguns comediantes se utilizam desse gênero, a farsa, para, né, atingir mais o público, né? Pega um personagem, né, um narrador de futebol, um político, alguma coisa assim, e pegam um estereótipo, né, dele e exageram em certas manias, em certos costumes. Isso vem lá do gênero farsa, né? Então, até hoje, muitos atores se utilizam desse gênero para suas ações, né, suas intervenções, seja na TV ou nos palcos por aí, ou até mesmo nas ruas. Também no final da Idade Média nós vamos ter mais um gênero teatral. O gênero teatral, no caso, é a comédia dell'arte. A comédia dell'arte, seguindo esse embalo, esse momento mais tranquilo, né, é um gênero teatral inspirado na comédia grega, né? Pesquisaram, trouxeram muitas referências da comédia grega para a comédia dell'arte. Só que a comédia dell'arte, que surgiu na Itália, se prolongou-se, né, saiu da Idade Média e se desenvolveu ainda mais durante a fase do Renascimento. Ela é uma comédia de muito improvisos. É uma comédia de muito improvisos. Porém, né, essa comédia é feita por atores,
né? Vamos contar um pouquinho. Eles eram grupos de atores que se juntavam para trabalhar personagens fixos, e esses personagens fixos iriam se apresentar de cidade em cidade, né? E aí, com a formação das cidades, né, aparecendo bastante pela Europa, a comédia dell'arte nasceu na Itália e começou a se espalhar por diversos cantos, né, por várias cidades. E esses atores, no caso, inspirados na comédia grega, eles adaptaram, criaram uma forma de teatro próprio para eles, né? E aí usavam máscara, usavam o corpo, a voz, técnicas, enfim, para dar cambalhotas, enfim, diversas técnicas, canto, né? Tanto para cantar, dançar, eram praticamente artistas completos. E cada ator, né, no caso, tinha seu personagem específico. Esses personagens, muitas vezes, o ator só executava esse personagem, né, desde quando ele pegou esse papel até o resto da vida dele. E ainda assim, né, caso, né, ele forme uma família, esse personagem passava para o seu filho, né, que dava continuidade ao teatro da comédia dell'arte. Então eram personagens fixos, porém, como eu disse, trabalhava-se um improviso. Então existe algo chamado nesse teatro da comédia dell'arte de Caravaggio. O Caravaggio é uma espécie de um texto, não é bem um texto, é um roteiro mais ou menos de piadas prontas, né, umas piadas, umas situações de comédia que já são prontas, que vão acontecer em determinado espetáculo. Então os atores já estão bem ensaiados, já conhecem bem esse personagem, né, eles vão com esse roteiro, só vão improvisar para desenvolver essas ações. Então muitas coisas aconteciam muito de forma espontânea. E isso divertia muito o público. A comédia dell'arte também é conhecida como a comédia dos criados e dos patrões, né? Enfim, por causa da relação que se dá muitas vezes dos personagens. Então havia personagens que eram empregados na peça e personagens que estavam numa situação como patrão, né, acima dos empregados. Uma família, né, tipo uma família mais rica, mais favorecida, e aí os empregados. O que é muito interessante na comédia dell'arte, que há muita reflexão em relação, através da piada, através do improviso, de toda essa diversão, há muita reflexão em relação à questão dos empregados, né, serem mais humildes, porém mais espertos. E o que tornava os empregados mais espertos nas peças da comédia dell'arte? Muitas vezes é porque os seus patrões, no caso, ocupavam cargos altos e queriam muito mais, eram mais gananciosos, mais ambiciosos, acabavam então se dando mal na sua própria ganância. E esses patrões mais ambiciosos, mais gananciosos, nesse sentido mais, que eu posso dizer, é um sentido mais ruim da palavra, né? Uma ambição mais severa, né? Porque, enfim, né? A ambição podemos interpretar no bom sentido. Todo mundo, né, tem que ter um pouquinho de ambição para crescer na vida. Mas a ambição de uma forma mais negativa, ela acaba atrapalhando todo mundo. E na comédia dell'arte se mostra muito isso, né? A ambição dos seus patrões, que fazem tudo para avançar e conquistar, né, mais coisas além do que eles têm. Nunca é demais, né, esse conceito. E aí eles até pisavam, né, eles meio que pisam em cima dos seus empregados, né, os seus patrões pisam muitas vezes em cima dos seus empregados, e os empregados, na sua condição, tentam se virar, né, tipo, atende o senhor, mas muitas vezes, no final do espetáculo, é eles que acabam se dando bem por causa da sua esperteza, né, já que a condição é desfavorecida, eles tinham que desenvolver ainda mais a capacidade, né, de esperteza para conseguir se dar bem nas situações cômicas desse gênero teatral. Eu estou com um livro aqui, né, ainda aquele livro da Arte e Interação, um livro didático, e eu vou falar um pouquinho dos personagens para vocês, vou ler um pouquinho dos personagens aqui que compõem a comédia dell'arte. Então,
Então, os personagens mais recorrentes da comédia dell'arte, né, chamados de tipifices ou tipo fixos em português, são divididos em categorias. A primeira categoria é dos velhos. Então temos lá o Pantaleão ou Pantalone, rico comerciante, muito conservador, avarento e mulherengo. Costuma colocar provérbios no meio de suas falas. Sempre corteja uma das moças da história. Usa uma máscara negra de nariz pontudo e barbicha. Calça meias vermelhas, chinelos, casaco preto até o tornozelo e uma bolsa pequena na cintura. Fala o dialeto veneziano. Outro personagem, Dottore ou Doutor, é viúvo, advogado ou médico. Ora é aliado de Pantalone, ora rival. Quando nasceu, não chorou, disse uma frase em latim. Fala o dialeto de Bolonha, misturando palavras em latim o tempo todo, para se mostrar erudito, mas na verdade não é tão culto assim. É facilmente enganado pelos outros. Representa ainda um marido traído pela mulher e é muito ciumento. Usa roupa branca e preta e uma máscara que cobre somente o nariz e a testa. Os Innamorati ou Jovens Apaixonados. Casal de jovens apaixonados. Seus nomes variam conforme o roteiro. Não utilizam máscaras, cantam e dançam muito bem. Agora vamos para os criados, os Zames. Arlequim, né? Ou Arlequino, é o mais conhecido dos criados. É a representação do homem que busca trabalho. Está sempre com fome. Arma as intrigas da história. É possuidor de uma incrível destreza corporal. Usa uma meia máscara preta e veste roupas remendadas com losangos verdes, vermelhos e azuis. E chapéu preto ou branco. Brighella é outro personagem. É o mais inquieto e esperto dos personagens. Disputa com Arlequim o amor da criada. É cínico e astuto. Usa roupa verde e branca, com capa, máscara verde com nariz pontudo e lábios grossos. Polichinelo é um camponês napolitano que se movimenta muito lentamente. Parece tolo, mas não é. É corcunda e o mais vulgar dos criados. Usa um grande capuz e uma máscara com nariz curvado, em forma de gancho. Outro personagem, Zerbinetta. Personagem feminina da categoria dos criados. Também é conhecida por outros nomes, como Columbina, Coralina, Rosetta e Esmeraldina. É sensual, interesseira e debochada. Adora ser disputada pelos outros criados. Não usa máscara. E aí nós temos o Capitão. É sempre o último personagem a aparecer na história. É fanfarrão e pretensioso, mas na verdade é um grande covarde. Usa chapéu de plumas, colete, camisa com mangas bufantes, calça apertada, capa e espada. Esses são, então, assim, os personagens mais comuns, né? Os personagens que você, volta e meia vocês vão encontrar nas histórias da comédia dell'arte. Enfim, se vocês assistirem uma peça, normalmente o teatro, né, a comédia dell'arte, em vários grupos que trazem espetáculos, né, produzem espetáculos até hoje, vocês vão encontrar sempre, né, esse teatro ele acontecendo na rua, né, esse gênero teatral acontece muitas vezes na rua. Em Paranaguá, o grupo Reticências
desenvolveu um trabalho bem bacana, né, dentro da comédia dell'arte. Então vale a pena pesquisar, dar uma pesquisada, procura lá o grupo, né, Reticências, e vai ver um trabalho muito bacana que eles fizeram, né, dentro da comédia dell'arte. A comédia dell'arte foi um grande impulso para o teatro, né, assim, de uma forma geral, de se ampliar as portas, de se pensar várias alternativas para o teatro, né, além da comédia grega, além das tragédias, muito além do teatro religioso. A comédia dell'arte, ela veio a acrescentar muito para o nosso teatro. Junto com a comédia dell'arte, paralelo, né, lá na França, nós vamos ter um teatro também com Molière. O Molière, ele é um dramaturgo, né, ator, diretor de um teatro francês. E ele buscou desenvolver muitas peças de um gênero satírico também, em que questionava algumas relações. Eu digo assim, ele colocava peças em que havia sempre um questionamento em relação ao velho, avarento, rico, que se quer casar com a mocinha novinha. A relação de falsos padres, né, em relação ao que estava sendo pregado, né, tipo, falsos profetas, né, enfim, tudo, né, o padre que mais, digamos assim, o padre que mais colocava como se o santo, né, como se não fazia nada, era um dos mais pecadores, né, enfim, ele mostrava algumas falhas, né, muitas fases da sociedade, assim, né, por meio da comédia satírica que ele tinha também. É um gênero muito interessante, que vale a pena conhecer também. Então, assim, de uma forma geral, o teatro, nesse momento, ele só começou a se ampliar. E a partir do Renascimento, dali em diante, começou-se a ter mais investimentos, né? Começou a aparecer mais investimentos. Então, assim, o Molière praticamente ganhava muito patrocínio, né? Ele era muito patrocinado pelos reis lá da França. E assim como outros atores que começaram a trabalhar em outras regiões, começaram também a ter um certo patrocínio, né? Um pouquinho mais tarde, na Inglaterra, nós teremos William Shakespeare. Mas isso já é comédia, quer dizer, perdão, isso já é um assunto para um outro vídeo, tá? Para que daí eu já possa desenvolver um pouquinho mais. Eu vou parando por aqui, né, nessa parte, e eu pretendo desenvolver uma atividade prática com vocês na terceira parte dessa quinta aula. Então, fiquem aí e não percam a terceira parte dessa videoaula.